O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele afirmou que o judiciário é obrigado a soltar criminosos porque a polícia prende mal. Essa declaração gerou uma revolta entre delegados, deputados da oposição, mas também entre a população. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal afirmou que a maioria das detenções são legais e que os magistrados é que concedem a liberdade provisória atendendo a um pedido feito pela Defesa ou pelo Ministério Público. Já os parlamentares da chamada Bancada da Bala articulam a convocação do ministro na Câmara e voltaram a pedir mudanças na lei para que as prisões sejam mantidas. Pelas redes sociais, internautas criticaram as falas de Lewandowski e relembraram que as audiências de custódia são as responsáveis por soltar 4 em cada 10 presos, segundo dados levantados pelo Conselho Nacional de Justiça. Chamar os nossos comentaristas e entender os vários aspectos que envolvem esse posicionamento, essa fala do ministro da Justiça, que já fez parte, inclusive, da Corte Suprema Brasileira, né, Supremo Tribunal Federal, chamar o Roberto Mota conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Uma declaração que caiu quase como uma bomba, né? Principalmente entre os policiais. O ministro disse em um evento, em uma palestra, que a polícia prende mal e, por essa razão, o judiciário é obrigado a soltar os presos. Enfim, vamos começar do início. Primeiro, o que você achou dessa declaração e por que parte da justiça quer imputar à polícia a culpa pela soltura? Essa declaração é absolutamente coerente com todo o histórico do ministro, Caniato. Eu sinceramente, não sei por que alguém ficou surpreso que ele tenha dito isso. Essa obsessão em tirar criminosos da cadeia se chama garantismo penal ou criminologia crítica. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Combate ao crime e policiamento não são especialidades de bacharéis em direito, mas o combate ao crime no Brasil é tratado como se fosse exclusivamente um assunto jurídico. E o que acontece? Um operador do direito cria uma tese exótica ou profere um julgamento sem qualquer sentido e as centenas de milhares de policiais do Brasil são obrigados a seguir aquilo. A empatia com bandidos é um comportamento quase obrigatório no sistema de justiça criminal brasileiro. E a vítima? Para a vítima, sobra uma cova rasa e o esquecimento. Pois é, estamos repercutindo essas declarações do ministro da Justiça e Segurança Pública e eu tenho acompanhado muitas manifestações, inclusive, de pessoas que entenderam que essa declaração foi uma declaração muito injusta com a polícia. Chamar o Luiz Felipe Dávila vai trazer também suas impressões acerca dessa posição, dessa frase dita pelo ministro, mas que também a gente já escutou de outros integrantes do governo, né, Dávila? Há inclusive, um grupo que acaba justamente defendendo esse pensamento. Queria que você trouxesse a sua impressão sobre essa declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, repetindo a frase para as pessoas que chegam agora: a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar os presos. Boa noite, Caniato. Boa noite à nossa audiência. Boa noite aos meus colegas. É uma frase infeliz que reflete os valores que balizam as decisões do ministro da Justiça. O principal valor é que o bandido é uma vítima da sociedade e que a polícia faz o papel de algoz ou de vilão nessa história. Pior que isso, o jeito pelo qual o ministro acha que vai resolver a questão da criminalidade no país é apresentando um pacote descabido e dessintonizado com a realidade, que é o tal do pena justa. Terceiro ponto, parece que o ministro não deixa escapar o seu corporativismo do judiciário. Sempre o judiciário está fazendo a coisa certa e as polícias estão fazendo a coisa errada. Quando, na verdade, é o oposto. Porque não é possível o judiciário estar fazendo as coisas certas
Quando criminosos com uma ficha corrida de recorrência absurda de crimes, às vezes dezenas de vezes, a polícia prende a mesma pessoa e a justiça solta. Portanto, política madura tem que se fazer uma autocrítica dos erros e acertos cometidos. E quando o ministro toma uma atitude dessa, ele é infeliz no campo político, porque se indispõe com as polícias, no campo ideológico, que continua defendendo que bandido é vítima da sociedade, e no campo da justiça, mostra que o seu espírito corporativista é incapaz de ver os erros, as lacunas e as injustiças cometidas pela justiça. Pois é, quis o destino que o delegado Palumbo estivesse no programa justamente no dia de hoje, e esse é um tema que envolve os policiais principalmente. O delegado Palumbo é parlamentar, mas dedicou muitos anos da sua vida à Polícia Civil aqui de São Paulo. Delegado, muito obrigado pela gentileza em mais uma vez nos atender. Esse é um assunto que mexe diretamente com o senhor, contigo, com a sua biografia, com as pessoas que se relacionam com você diariamente. Eu quero, mais uma vez, reforçar como foi a fala do ministro durante esse evento, uma reunião do Conselho Deliberativo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, esse órgão em Brasília. Eu vou abrir aspas para o ministro. É um jargão que foi adotado pela população, que a polícia prende e o judiciário solta. Eu vou dizer o seguinte: a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, fecho aspas. Essas foram as falas do ministro Ricardo Lewandowski. A gente quer muito escutar o que você tem a dizer a respeito dessa declaração, delegado. Boa noite, Caniato, boa noite, colegas de bancada, toda a nossa audiência da Jovem Pan. Não é a polícia que serve cafezinho e coloca casaco em preso quando está frio. Não é a polícia que fica se vangloriando de ter feito a audiência de custódia, ter criado a audiência de custódia, e que quase 50% dos presos saem em menos de 24 horas. Aliás, foi o próprio ministro que criou isso quando ele era juiz do Conselho Nacional de Justiça. Ele criou numa canetada que depois virou lei. Não é a polícia que solta André do Rep, que soltou o André do Rep depois de uma árdua e difícil investigação, e que eu fiz parte quando fazia parte dos integrantes do grupo da Divisão de Operações Especiais. Não é a polícia que solta um traficante transportando 800 quilos de maconha numa audiência de custódia. Não é a polícia que solta traficantes faccionados nos tribunais superiores. Eu acho que ele está completamente equivocado. A polícia trabalha e trabalha muito, com um salário pífio. O policial, quando está na folga, está fazendo um servicinho extra para poder melhorar o salário pífio. Enquanto os nossos magistrados e o ministro, cercados de segurança e andando de carro blindado numa bolha chamada Poder Judiciário. A polícia prende bem e o judiciário, por vezes, podia sim manter criminosos presos, mas não faz isso. E eu também não consigo entender por quê. Na audiência de custódia, por exemplo, eu não sei se a nossa audiência sabe disso, lá se só pergunta para o preso como ele foi tratado, como ele foi algemado, se o policial agrediu ele, se o policial xingou. E mesmo que esse preso esteja respondendo outros processos, eles não têm a capacidade de determinar a citação deles em outros processos. Eu precisei entrar com um projeto de lei para que juízes sejam obrigados a citar esses presos que são levados em audiência de custódia e que estão com os processos suspensos por força de lei. Se o preso, se o réu não é citado, o processo fica suspenso. Então, tem centenas de milhares de processos suspensos, porque simplesmente o juiz não manda citá-lo quando está lá na frente. E aí, depois, ele apedreja a própria polícia. A polícia trabalha muito, efetua prisões em flagrante todos os dias. E o juiz pode, sim, fundamentar e deixar esses indivíduos presos, mas não faz isso. É muito mais fácil atacar a polícia. É muito mais fácil culpar a polícia pela própria ineficiência. Então eu, como delegado de polícia, sinto-me igual todos os policiais que receberam essa notícia. Essas pessoas teriam que sair da bolha dos seus gabinetes com ar-condicionado e frequentar um pouquinho as comunidades,
os locais hostis, os locais onde nós, policiais, somos recebidos a tiro, para eles verem como é que é o trabalho da polícia. Já teve absurdos de eu ser indagado em ocorrência, por que eu não atirei na perna ou no braço? Será que perguntaram para o bandido por que ele não mirou na perna e no braço do policial? Claro que não. E aí a gente se revolta e eu acabo dando respostas que não agradam muito o Poder Judiciário. E eu respondi, porque a minha vida não é videogame. Sou pai de família, sobrevivi na polícia mais de 20 anos com um salário pequenininho e tenho que ouvir esse tipo de barbaridade em audiência. Por que eu não atirei no braço ou na perna, ou ouvi de maneira informal, por gente que sequer sabe o que é uma troca de tiro? No primeiro barulho do tiro, geralmente essas pessoas saem correndo, enquanto os policiais vão ao encontro muitas vezes da morte. E aí nós somos obrigados a ouvir frases como essa, que a polícia prende mal. E repito, não é a polícia que serve cafezinho em audiência de custódia e coloca casaquinho em criminoso quando ele está com frio por causa do ar-condicionado. Importante também o delegado Palumbo ter mencionado esse episódio, né? A soltura de André do Rep talvez seja um dos casos mais emblemáticos de uma soltura equivocada de um criminoso após a decisão da justiça. Chamar mais uma vez o Roberto Mota, porque o Mota trouxe esse ponto importante na reflexão inicial, no comentário inicial. Esse discurso do ministro, Mota, faz parte desse movimento que você mencionou no seu comentário de abertura, e esse movimento tem conseguido avançar com essas pautas que muitas vezes têm o objetivo de facilitar, flexibilizar penas, mas melhorar a condição daqueles que foram pegos pela polícia. Mas é algo que vai na contramão do que quer e do que precisa a população, né? E a gente tem observado que esse grupo consegue avançar com pautas como Plano Pena Justa, que vem sendo discutida, PEC da Segurança Pública. E aí eu preciso lhe perguntar, o que a gente deve esperar desse grupo, desses defensores, dessas pautas que não atendem à necessidade da população? Qual é a sociedade que esse grupo quer? É uma pergunta interessante, Caniato. O que a gente deve esperar deles é o enfraquecimento cada vez maior do sistema de justiça criminal, até o ponto em que o sistema de justiça criminal deixa de existir. Esse é o objetivo claro deles. Eles querem uma polícia intimidada, que não faça nada, que cruze os braços, uma polícia que assista, passiva, a dominação do território nacional pelas facções. E não há dúvida nenhuma que esse é o objetivo dessa turma. Agora as pessoas podem perguntar, mas Mota, isso não faz sentido nenhum, porque isso é uma ação suicida. Essas pessoas serão vítimas, elas próprias, desse mecanismo que elas estão criando. Exatamente, é isso mesmo. Durante muito tempo, eu também tive dificuldade de entender como isso é possível. E a resposta está em 3 I's. I de ignorância, I de ideologia e I de interesses financeiros, porque a máquina do crime no Brasil move muito dinheiro. Hoje, um piloto de um helicóptero da Polícia Civil, aqui do Rio de Janeiro, foi atingido na cabeça por um tiro de fuzil durante uma ação policial. O piloto Felipe Marques Monteiro passou por uma cirurgia e o estado dele é gravíssimo. Há 100% de probabilidade do criminoso que fez esse disparo ter uma enorme ficha criminal. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade pela vida de Felipe Marques Monteiro? Como é que se chega a um estado desses? Só no Rio de Janeiro há mais de 1.500 favelas dominadas por facções. E a gente tem um ministro que diz que a polícia prende mal. Talvez, Caniato, o caminho para o Estado brasileiro seja chamar o presidente Donald Trump para atuar como mediador. Mediar aí um acordo entre o Estado brasileiro e as facções criminosas. Cada um fica com uma parte do território nacional. Olha, nós não chegamos a essa situação por acaso. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Nós chegamos a este ponto
graças ao esforço e à determinação de muitas pessoas que trabalham há décadas para tornar o Brasil um país seguro para os criminosos. Agora, Dávila, desse jeito nós estamos caminhando para um lugar, com essas pautas que vêm sendo colocadas e apresentadas, Plano Pena Justa, PEC da Segurança Pública, a gente caminha em direção a um lugar que é muito bom, né, para os criminosos, mas é péssimo para a população. E a população clama por mudanças, né? Só que parece que do jeito que as coisas caminham, a situação pode ficar pior, Dávila. Além de ficar pior, vai aumentar este distanciamento do governo do povo. O povo quer mais segurança. O povo quer criminoso preso. Quer cumprimento absoluto da pena integral e não um cesto de pena. Então, toda vez que o governo anda na contramão da vontade popular, ele aumenta não só a animosidade, a impopularidade, mas principalmente o descrédito das instituições, o descrédito da justiça, o descrédito de um governo que, ao invés de escutar o que o povo quer sair na rua, em paz, com seus filhos. O povo quer sair de casa de manhã para trabalhar e não morrer de medo que vai ser roubado, furtado ou mesmo tomar um tiro. E quando o ministro reage dessa forma, ele parece uma pessoa que vive em outro planeta, em outro país, não no Brasil. Quem vive no Brasil está apavorado com os índices crescentes de violência, de homicídio, de roubo e de furto. Tira o sono de todos os pais e mães e filhos nesse país. Não importa se você vive num bairro rico de uma grande cidade ou se você vive numa comunidade. Então isso mostra, esse governo está distante do povo em relação à segurança pública, distante do povo em relação à economia, gerando cada vez mais inflação, juro alto e empresa endividada pedindo falência. Onde é que está o governo? O Brasil hoje não tem governo. O Brasil hoje é um país à deriva. E declarações como esta mostram a indisposição do governo para resolver os reais problemas que afligem e tiram o sono do brasileiro. Interessante o Dávila ter terminado, viu, delegado Palumbo, falando em indisposição. E aí eu jogo para você, assim, queria que você jogasse a real com a gente, porque diante dos últimos posicionamentos, diante das pautas defendidas pelos integrantes do governo federal, qual é a disposição do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados, em brecar esse movimento, delegado Palumbo? Claro que esses projetos precisarão passar pelo Congresso. Vocês, principalmente integrantes da bancada da Segurança Pública, estão monitorando essa situação? Acredita que esse ano haverá embates, inclusive, para não permitir que essas pautas avancem? O próprio presidente já mudou o discurso, né, falando que ladrão de celular tem que ser preso. Ele não falava isso antigamente. Aí a pergunta que fica é, se ele quer criminoso na cadeia, por que ele vetou o fim da saidinha que depois foi derrubada pelo Congresso Nacional? A grande verdade é que o ministro, ele quer que os presos saiam, usam tornozeleira, que não fique preso, pena mínima, presídios superlotados. Aliás, teve um chefe de facção que foi colocado em liberdade porque o presídio estava superlotado. Como se fosse culpa da população. Presídio não é hotel, não é resort. O preso teve livre-arbítrio, o criminoso teve livre-arbítrio. Ele cometeu o crime porque ele quis, ele entrou na facção porque ele quis. E aí simplesmente ele é colocado em liberdade porque o presídio está superlotado. O problema é do preso. O que a população tem a ver com isso? Absolutamente nada. A cadeia não é hotel, mas a finalidade deste ministro e deste governo é dar direitos para preso, infelizmente. Talvez agora, chegando perto das próximas eleições, eles mudem um pouquinho o discurso, mas parece que o ministro não mudou absolutamente nada, porque ele, com esse tipo de frase, ele joga toda uma corporação que trabalha arduamente, que prende bandidos todos os dias, que manda bandido para a cadeia, que às vezes sai menos de 24 horas nas audiências de custódia, jogou toda a população de policiais
contra ele mesmo. O ministro da Justiça, que deveria ter as forças policiais ao seu lado, acaba fazendo o que faz. Acaba se indispondo com toda a corporação. Não sou só eu que estou revoltado, são milhares de policiais que todos os dias efetuam prisão e depois ficam sabendo, porque os policiais vão se informar. Será que esse bandido saiu na audiência de custódia? Eles perguntam, eles se informam, e na maioria dos casos, sim, saiu. Isso é um desprestígio para a própria polícia. E aí ele vem culpar a polícia, aquele que está lá no chão de fábrica, aquele que está arriscando a vida. E é claro que essa PEC da segurança pública, vindo do governo federal, sem ouvir os governadores, as peculiaridades de cada estado, a realidade do Rio de Janeiro é muito diferente da realidade do Rio Grande do Sul, que é diferente da de São Paulo, que é diferente da Bahia. Simplesmente eles querem, numa canetada, centralizar as polícias, o poder de investigação, como se eles fossem resolver todos os problemas de segurança pública. Eles não resolvem nem os deles. Qual que é a função do governo federal? Fronteiras. 10 mil quilômetros de fronteiras. Quantas armas entram no Brasil? Drogas, cocaína, crack, maconha. Vem tudo de fora. E o governo federal falha nesse policiamento, nessas investigações. O Brasil não produz cocaína, mas vende cocaína demais. E só vende porque o governo federal está falhando na sua missão de fiscalizar as fronteiras. E aí nós temos um ministro que, de vez de se preocupar com isso, ele se preocupa em atacar a polícia. Não ataque a polícia não, senhor ministro, porque a polícia trabalha muito. E foi o senhor que se vangloriou e falou, para quem quiser ouvir, que fica feliz, contente de ver quase 50% dos presos saindo em audiência de custódia. Ou seja, literalmente ele deu um atestado de que a polícia enxuga gelo. Pois é, se o governo federal conseguisse impedir a entrada de armas e drogas no Brasil, né, por meio das nossas fronteiras, certamente seria uma colaboração maravilhosa. Agora, Mota, queria só lembrar, inclusive, um destaque que nós trouxemos há pouco, que esses parlamentares, o delegado Palumbo até acompanhou isso, vários colegas do delegado Palumbo pedem mudanças na legislação para impedir que esses presos sejam liberados, principalmente na audiência de custódia. E você é um crítico desse dispositivo, audiência de custódia, né, Mota? É importante, inclusive, para as pessoas que não entendem essa dinâmica, explicar o que acontece na audiência de custódia, que seria muito importante, inclusive, que esse dispositivo fosse cancelado ou que o entendimento sobre a audiência de custódia mudasse. Porque quando você tem 40% dos presos liberados após a audiência de custódia, é de você torcer o nariz e se perguntar, peraí, tem alguma coisa de errado. Imagina uma fábrica onde 40% das televisões que são fabricadas lá saem com defeito. O que você faz com uma fábrica dessa? Fecha, né? Imagine você ter uma conta num banco, 40% das vezes que você faz um depósito, o dinheiro some. O que você faz com um banco desse? Olha, a audiência de custódia foi criada usando como desculpa um tratado internacional que o Brasil assinou, chamado Pacto de San José da Costa Rica. Nesse pacto, há uma exigência que diz o seguinte: qualquer pessoa presa tem que ser levada na frente de um juiz em um prazo razoável. É isso. O que fizeram com isso no Brasil? Usaram isso como desculpa para criar um serviço de atendimento ao consumidor, para o bandido. Então, qualquer criminoso preso no Brasil, em 24 horas, está na frente de um juiz para participar da audiência de custódia. É uma audiência onde só o criminoso fala. Como assim, Mota? O sujeito estuprou, assaltou, matou alguém, foi preso em flagrante, e as testemunhas? Não, testemunhas não falam na audiência de custódia. Ah, mas a vítima fala. Não, a vítima não está nem presente. Ué, mas pelo menos os policiais contam o que aconteceu. Não, os policiais ficam calados. Só quem fala é o preso. Bom, pelo menos o juiz vai começar a se informar sobre o crime, saber o que foi que aconteceu. Não. Esse não é o objetivo da audiência de custódia. O objetivo é saber se o preso está sendo bem tratado. E aí, o resultado disso é que em 40% dos casos, o preso é solto. Ué, mas será que a polícia erra em 40% dos casos? Eu acho muito improvável que policiais experientes errem 40% das vezes. Até porque, em inúmeros desses casos,
documentados na mídia, o criminoso imediatamente volta a praticar crimes. Ele volta, às vezes, para o mesmo lugar onde ele estava antes. Aí ele é preso de novo, passa pela audiência de custódia, volta para a rua de novo. E aí vocês vão dizer, mas Mota, isso que você está dizendo é uma loucura, é uma insanidade. Exatamente. Loucura e insanidade são boas palavras para a gente descrever o que acontece no sistema de justiça criminal brasileiro, porque não há explicação razoável para isso. Agora, a audiência de custódia é apenas um de muitos absurdos que caracterizam o sistema de justiça criminal do Brasil. É um sistema obcecado com a proteção e os cuidados ao criminoso. É um sistema que esquece completamente a vítima e, quando fala da polícia, é só para falar mal. Pois é, eu vou passar para você, Dávila, só deixa eu passar a palavra para o delegado Palumbo, só para contar exatamente quais são as justificativas e os argumentos usados pelos magistrados para liberarem os criminosos que muitas vezes foram pegos em flagrante ou muito próximo do delito, enfim, foi feita ali a ação da polícia e consegue prender o preso logo após o cometimento do crime. Qual é o argumento mais utilizado ou as justificativas dos magistrados para liberarem esses criminosos, hein, delegado? Que o preso não tem risco para a sociedade, não oferece risco para a sociedade. Por exemplo, você pega o crime de tráfico. Na cabeça de muitos magistrados, é um crime que não é violento. Só que eles se esquecem que as pessoas, usuários, se matam, roubam para comprar uma pedra de crack. E gera, sim, violência. A receptação não gera violência. Gera, porque o receptador é o grande fomentador do crime de roubo e furto. Ou seja, eles fundamentam, a maioria deles, lamentavelmente, tudo a favor do preso. E se esquecem da vítima aqui fora, que às vezes tem um veículo furtado que é encontrado num desmanche, o desmancheiro é preso por receptação, sai na audiência de custódia, só que esse desmancheiro criminoso está fomentando dezenas de roubos, centenas de roubos que acontecem todos os dias, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. E eles se esquecem, falam, não foi um crime violento. Foi sim, porque alguém pode ter, inclusive, perdido a vida no crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Esse carro vai parar num desmanche clandestino, o desmancheiro é preso. E o juiz simplesmente solta. Complementando o que o Mota falou, além de só ouvir a palavra do preso, os policiais ainda vão parar na corregedoria, porque o preso simplesmente... Eu já fui parar na corregedoria algumas vezes, porque o preso reclamou da minha forma de proceder na abordagem, como é que eu transportei ele. Eu não vou colocar o preso no meu colo. Nunca coloquei. Eu algemo, pouca ideia, jogo lá atrás da viatura e carrego o preso. Eu não tenho que ficar servindo cafezinho igual o juiz, não, servindo casaquinho. Eu nunca fiz isso, porque eu penso na vítima. Eu não fico pensando, como que o preso vai ser tratado. Não, eu fico pensando como a vítima está se sentindo. É esse o sentimento dos policiais brasileiros. E aí eu fui na corregedoria porque o preso reclamou. Perco um dia de folga, tenho que pagar estacionamento, muitas das vezes tenho que pagar advogado, por causa que o preso simplesmente falou sem nenhuma prova. Por exemplo, uma prova pericial para saber se o preso realmente apanhou, foi agredido. Não, o preso falou, o policial para na corregedoria. Só que esses mesmos presos não respondem por denunciação caluniosa, que é acusar alguém, acusar algum inocente de crime que ele não cometeu. Não respondem. Quer dizer, o juiz só manda ferrar o policial e o preso continua a mesma coisa. Então, que sejam justos. Pede para investigar o crime de denunciação caluniosa e também pede para investigar a conduta do policial. Aí seria no mínimo justo. Mas num país onde a palavra do policial vale menos que a do ladrão, você vai esperar o quê? Fica difícil. Tá certo. Só reforçando a informação para vocês que nos acompanham, após essa declaração do ministro Ricardo Lewandowski, parlamentares estudam, articulam, inclusive, convocar o ministro para participar de uma sessão na Câmara, explicar esse posicionamento e essas declarações que foram dadas durante um evento em Brasília. A gente vai acompanhar todas essas movimentações aqui na Jovem Pan.